Está no ar, Galo Salvador. Acha soha ene sofa enie. Quem nunca ouviu essa música que atire a primeira pedra. Mas deixa eu fazer isso depois do podcast do canal Galo Salvador que tá no ar, ao som de Linkin Park. E vocês vão saber já já porque voltamos para mais uma semana de futebol internacional, viagens, futebol nacional, imprensa, Copa do Mundo, muito assunto e muita música. Meu parceiro César Augusto está na minha frente ouvindo Linkin Park, é isso mesmo, César? Tudo bem, meu querido? Tudo bem, um grande abraço para você, Carlão, para todo mundo que está ligado aí no nosso podcast, de volta a Amsterdã, 13 graus de temperatura. A gente vai passar por alguns dias de um tempo um pouco ameno antes de voltar ao bom tempo quando eu cheguei aqui na semana passada. Isso aí, preparados para a final da Liga dos Campeões, dia 31 de maio, a bola rola em Munique e a gente vai ouvir Linkin Park, a banda norte-americana, tocando no intervalo da Liga dos... Não é no intervalo ou é no pré, né? É no pré. É no pré-jogo. É isso, no intervalo é no Super Bowl, né? Mas legal a gente colocar essa questão da música dentro do futebol, como os americanos do soccer fazem tão bem lá na NFL, né? A gente não faz isso muito bem no futebol, né? Eu lembro que a gente teve Anitta, a gente teve Dua Lipa, a gente teve algumas personalidades aí um tanto quanto grandes. Falei Anitta porque é brasileira, né, cara? Não vamos comparar também, né? Mas não pega muito bem, cara. Eu sinto a torcida do futebol torcendo muito o nariz para colocar música antes ou no meio ou até mesmo depois, né? Estão tentando fazer na América Latina também isso, com a Copa Sul-Americana. Eu lembro que tocou... como é que é o nome daquela banda lá? Eu não sei, mas foi a final que teve o Colón, né? É isso aí. E até hoje a galera fala Barões que da Pisadinha? Não, mas eu não sei. Não foi Barões, mas foi... Não, mas teve Barões. Teve Barões quando teve time brasileiro, mas teve Colón e outro time. Poxa, vou pesquisar aqui enquanto a gente faz o podcast, mas teve uma entrada épica desse jeito. Tudo certo aí? Pronto, animada pra gente trocar ideia, falar de futebol, de muita coisa? Tudo certo, Carlão, tudo certo. Mas cara, eu fiquei pensando agora sobre isso. Carlão já me colocou pra pensar no primeiro minuto de podcast. Por que o brasileiro ama tanto música e tal, mas não consegue fazer um link muito direto com futebol e música, né? Em termos de espetáculo, assim, né? Eu não consigo entender associar dessa forma. Agora, se você me perguntar o que eu prefiro o show antes, como é Champions, do que o Super Bowl. No intervalo, intervalo de futebol é 15 minutos. Final de 2019, Los Palmeiras, né? Independiente Del Valle e Colón. A final que todo mundo fala que foi a música épica ali. E, cara, eu prefiro realmente esse modelo de antes, até porque, assim, a gente que frequenta estádio, você frequenta bastante estádio, é um clima muito legal, de música alta, Rafa gosta, é show de rock, né, nas caixas de som, e é maneiro isso aí, é legal. Acho que antes do jogo é legal, eu prefiro esse modelo do que do modelo do Super Bowl, que é no intervalo. E vou te falar, Carlão aí passou dos seus 30 já, minha adolescência foi Linkin Park, cara, CDzinho rolando, aquele microsystem, né? Aquela bolinha que tinha antigamente, botava um CDzinho lá de R$3,50 no camelô, 3 por 10, na verdade. A gente comprava Linkin Park, Planet Hemp e Raça Negra. 3 coisas totalmente. E botava por aí. Falando em Raça Negra, espero a Libertadores que comece um dia com Raça Negra no show de abertura. Já imaginou o Luiz Carlos chegando? Rapaz, ó. A galera não tá... Arrepiei já, tá louco, rapaz. É um espetáculo, né? Seria lindo. Legal, Carlão. Eu tava vendo aqui que a Champions de 2022 teve a Camila Cabello, que foi a atração antes de Real e Liverpool. O gol do Vinícius Júnior fez gol, inclusive, né, nessa decisão. Em 21, tá meio fora de ordem aqui a minha lista, mas em 21, Marshmello, Khalid e Selena Gomez. Desculpa a minha ignorância, não faço a mínima ideia de quem sejam essas pessoas. A final foi City e Chelsea. 2020 não houve show por causa da pandemia, então teve só a final. Foi a final do Neymar, né? A final que o Neymar perde pro Bayern de Munique. Imagine Dragons, essa eu acho uma banda extraordinária. Já estive no Rock in Rio para acompanhar a apresentação do Imagine Dragons, acho eles bem legais. Liverpool e Tottenham fizeram essa final
de 2019 e tiveram o Imagine Dragons tocando. Dua Lipa na lendária final de 2018, que tem um corte muito... Galera do futebol é sacanagem, né? Tem um corte muito legal que tá o Cristiano Ronaldo descendo assim, e aí tá a Dua Lipa no túnel de acesso, e aí quando o Cristiano Ronaldo passa, é ela quem olha pro Cristiano Ronaldo e não ele quem olha pra ela, né? Tititi da bola aqui, né? E aí Dua Lipa, que inclusive esteve nas quartas de final da Liga dos Campeões, no jogo de ida, nos 2 gols do Declan Rice, ela estava no Emirates Stadium, ela é torcedora do Arsenal, então mais uma pro... Talvez tititi da bola, que é a Dua Lipa, que infelizmente está namorando, para tristeza de César Augusto. Em 2017 nós tivemos Black Eyed Peas, na final entre Real e Juventus. Baita banda também, né? Diferenciado demais. Tivemos a Alicia Keys. Alicia Keys, é assim que se fala? Ou Alicia Keys? Keys. Ok, a Alicia Chaves, né? Keys. Tocou em 16 na final entre Madrid e Madrid, né? Real Madrid e Atlético de Madrid. E em 23 tivemos a Anitta tocando na grande final. Então foram as últimas apresentações. Em 2024 foi quem? 2024, mais conhecido como ano passado, foi Real Madrid e Borussia Dortmund a final. Me fugiu aí, já E eu tava lá ainda, cara. E eu tava lá, tava na cidade pelo menos, né? Não tava dentro do estádio. Eu tava em 2019 nos arredores do Wanda, lá onde tocou o Imagine Dragons. Ô, César, foi o Lenny Kravitz. Não faço a mínima ideia de quem seja. Não, Lenny Kravitz toca um som massa, um rockzinho de praia, legal, um rockzinho maneiro. Eu sou um completo ignorante quanto à música. Fez muito sucesso há uns 20 anos atrás. Você falou aí das finais da música, eu vou puxar um gancho na história triste, tá? Já vou puxando outro papo aí, a gente vai envergando. 2017 foi Real Madrid e Juventus, em Cardiff, né? Lembra dessa história? Aqui na cidade tem a Piazza Vittorio Veneto, que é a Praça do Verão, onde todo mundo vai, na beira do Rio Pó, onde esses dias atrás, não sei se você viu um vídeo ou se eu te mandei ou não, caiu um ônibus. O ônibus foi da ré, eu contei essa história pra você já, não. O ônibus foi da ré, ali na praça, na rua, caiu no rio, o motorista morreu. Ali é uma praça enorme. E aí a cidade inteira, a prefeitura, vamos chamar aqui a Comune, meteu telão pro pessoal assistir Juventus e Real Madrid. O que rolou? Soltaram um foguete na hora dos jogos e rolou uma correria, multidão, porque acharam que era atentado. 5 pessoas pisoteadas mortas no dia da final. Eu não sabia dessa história, né? Eu fui saber aqui porque os colegas contaram, morreu gente no jogo. Eu falei, que jogo? Aí me contaram essa história. No dia da final, durante o jogo, né? Fogos, E aí acharam que era atentado, alguma coisa, correria. Imagina, cara. Sei lá, se tinha 10 mil, 30 mil, não faço ideia, mas tinha muita gente. Morreu 5 pessoas esmagadas. Triste, né? Complicado isso aí. E a Europa tá passando por um momento bélico, né? Ou que pode tornar algo muito bélico. Então é normal que as pessoas tenham esse medo, né? Eu já contei aqui, Carlão, que em Londres não tem muito lugar para jogar papel no lixo. Já contei, não? Já falam por cima, mas não disse o porquê. Com as mochilas? Não tem muito lugar para colocar papel no lixo porque eles têm medo e porque já aconteceu isso no passado, os terroristas coloquem bombas. Eu soube que algumas semanas aconteceu também o cara tentou fazer um atentado aqui em Amsterdã, não estava aqui, né? Você me falou até, né? Isso. 2 vezes aconteceu semana passada também. 2 vezes, cara. Então a Europa, ela tá... Eu lembro de quando eu estudava na escola e muito se falava, né, sobre o barril de pólvora, né? Usavam bastante essa expressão. E eu acredito que a Europa, ela tá de novo nesse momento, assim, de que é só você acender e jogar um fósforo ali que o bicho pega, sabe? Então faz sentido. E não é de hoje, né, Carlão? Os problemas da Ucrânia mais sérios ali começaram, o quê? 2013, 12? Não, isso, foi 14, a Crimeia foi anexada, finalzinho de 13. Que eles bombardeiam ali, até o cara sabe por causa das coisas do futebol, né? O Shakhtar tem que sair de Donetsk porque o seu estádio é bombardeado, né? E cara, de lá pra cá, né, Carlão? É jogar um palito ali meio aceso que o bicho pega. Então tá todo mundo com medo. Essa é a grande verdade, né? O mundo parece que as pessoas estão se odiando mais. Parou pra pensar, cara, que você não pode dizer que você gosta do azul. Porque se você disser que gosta do azul, o cara do vermelho vai perguntar o que você tem contra o vermelho, né? Tô fazendo uma analogia ao futebol aqui. Não é assim, eu só gosto mais do azul. Eu gosto mais de maçã do que de uva. Ou de banana, entendeu? Então, aqui tá muito assim entre Ocidente e Oriente.
A Itália, ela recebe muitos imigrantes. A gente fez aí um podcast 2 semanas atrás falando da cidadania no futebol, mas falando do contexto de sociedade, a Itália recebe muitos imigrantes do mundo inteiro. Aqui Torino, por exemplo, Torino tem a maior colônia peruana fora do Peru. A maior população peruana fora do Peru em uma cidade é aqui em Torino. Mas tem aí os árabes, os africanos, os asiáticos, os sul-americanos, mas está se criando aqui um separatismo do Ocidente e do Oriente. E tá bastante complicada essa situação, porque pessoas com uma cultura oriental, e aí vou ser direto, tipo, cultura árabe, e não digo islâmica, mas muçulmanos, querem impor a cultura deles em regiões em que a cultura é outra. E aí começa a criar um clima bélico. A gente tem bairros aqui já fechados. Bairros aqui que os italianos venderam as coisas e foram embora. Porque é dominado por uma outra cultura. Uma cultura talvez de um som alto, né? Tem os momentos deles, muitos das orações. Muita gente pacífica, né? Para que ninguém pense que a gente está fazendo um podcast aqui para criticar, nada disso. Mas os dois lados parece que têm se odiado e se distanciado cada vez mais. Ninguém consegue mais viver em união. Tudo vira motivo de faísca, tudo vira motivo de briga. É maluco essa situação que a gente tem visto na Europa aí nos últimos anos. Né? Para não dizer que não falei das flores, quando chego em Amsterdã na semana passada, vou ao trabalho e tenho 2 colegas que um é marroquino, outro é egípcio, que eu já contei algumas histórias do egípcio aqui, porque ele é completamente maluco pelo Salah, né? O Salah é o Pelé deles. E inclusive renovou, né? Ainda bem. E eu conversando com eles e trocando materiais com eles, porque eu trouxe uma camisa do Grêmio pro Hachem com o número 9 atrás. Ele é muito fã do Ronaldo e, evidentemente, por gostar do Liverpool, também gosta do Suárez e tal. Gosta do Ajax e o Hachem é aquele cara que cada cidade ele escolhe um time para torcer, sabe? Ou cada país ele escolhe um time para torcer. Então aqui em Amsterdã o Luis Suárez também jogou por aqui. Enfim, por essas razões eu trouxe o número 9 com o nome dele às costas e ele me deu uma camisa do Al Ahly, o grande campeão do Egito. Branca, né? Azul marinho. Azul marinho. Não é vermelho. Não é vermelho. Eu pedi para ele para que, né, pela questão da rivalidade Grenal, não me trouxesse camisa vermelha, porque eu simplesmente não iria usar. E ele conseguiu a camisa azul dessa temporada, que ela é linda. Eu ainda não tenho ela em mãos, porque o pai dele tá vindo do Egito para trazer. Ele só me mandou uma foto. E aí, quando chegar, eu vou mostrar para você e para todos os nossos seguidores aí, pra galera das redes sociais. Linda, camisa número 9 também, que é de um ídolo egípcio também, o grande ídolo da história do Al Ahly, veste a camisa 9. Então, legal, cara. E outra coisa, eles são completamente malucos pelo futebol brasileiro. O Hachem, ele fez pra mim uma seleção de todos os tempos, tá? Dos melhores que ele viu jogar. Tinha 4 brasileiros dentro dessa seleção dele. Os 2 laterais, Cafu e Roberto Carlos. O Ronaldo Fenômeno e o Ronaldinho Gaúcho. São os 4 jogadores que ele coloca. Escolheu bem. Eles ainda argumentam muito a respeito de que o Pelé, beleza, é um grande jogador, mas, cara, quanto mais distante for ficando, mais a galera vai priorizar Cristiano Ronaldo, Messi e outros caras. Como esse cara é um pouco mais velho, não sei, um pouco mais velho em relação a mim, mas viveu muito a geração Ronaldo Fenômeno, Ronaldo Nazário, ele é maluco pelo Ronaldo Nazário. Ele falou que ele nunca viu um jogador como o Ronaldo Nazário, e ele é muito fã do Rivaldo também, cara, e isso me impressionou um pouco, assim, ele gosta muito do Barcelona e tal, mas ele tem o Rivaldo, assim, como um selecionável do time dele também, como um dos selecionáveis, assim, do time dele, porque ele falou que jogava demais. Ele me mostra, de vez em quando, aquele gol de bicicleta do Rivaldo pelo Barcelona, e ele é completamente fascinado pelo futebol brasileiro, ponto. O outro amigo que tenho, colega de trabalho também, é marroquino, e ele é torcedor do Raja Casablanca, que inclusive jogou o clássico contra o Wydad Casablanca, empatou em 1-1 no último sábado. E ele me trouxe uma camisa do Raja Casablanca, eu já tô com ela aqui, depois eu até te mostro, mas depois eu vou fazer um post com as duas. Parênteses, então você tem uma camisa do Raja e uma do Atlético Mineiro. Exatamente, que se enfrentaram na final do Mundial. Interessante. Da semifinal do Mundial de 2013. E aí eu e o meu colega, o Mohamed Farsi é o nome dele. Eu e o Farsi, a gente tava assistindo os melhores momentos daquela partida, cara.
e o Ronaldinho faz um gol de falta abissal. Não sei se você lembra, ele faz um gol maluco, assim, um gol de Ronaldinho mesmo. E de falta, cara, absurdo, assim, absurdo. Tu vê aquela falta ali, tu pensa, por que os caras não batem mais falta, assim, né? Por que o Declan Rice, que tipo, beleza, fez 2 gols ali, porque ele não faz toda hora, né? O Ronaldinho fazia toda hora gol de falta, né? E aí, enfim, eu tenho uma camisa do Raja Casablanca agora. Essa é mais pra guardar, não me serve, mas tá vindo a minha com o meu tamanho, né? Pra que eu possa utilizar. E aí também presenteei ele com a camisa tricolor do Grêmio. Então, pra não dizer que só tem conflitos, né, entre o Oriente e o Ocidente, cara, aqui em Amsterdã, pelo menos, eu não sei por qual razão histórica, assim, mas eles convivem em harmonia na maior parte do tempo, eu posso dizer isso, sabe? Óbvio que eventos esporádicos ali vão acontecer mais perigosos e tal, mas eu posso te garantir que eles convivem em uma certa harmonia. O meu chefe, como eu te falei, né, ele é marroquino, porém nasceu em Amsterdã, mas ele se considera marroquino. Isso é uma coisa que acontece aqui na Europa, né? Que quando o cara não tem o estereótipo de tal país, muitas vezes ele vai se considerar não sendo nascido naquele país. E, inclusive, ele preferiu jogar pela seleção da Holanda, tendo seus companheiros Clarence Seedorf e Van der Sar lá naquela seleção de 98, e depois se arrependeu, né? Ele disse que se arrepende dessa escolha de não ter vestido as cores do seu país, até porque eu descobri isso faz pouco tempo. Eu sabia que ele tinha sido vaiado, mas ele também foi vaiado pelos torcedores holandeses na época. Porque ele não era um cara ali da... Ele foi o primeiro, Carlão, ele foi o primeiro jogador não ter a origem daqui. Não tendo a origem aqui a ser convocado para a seleção. Então ele falou que era complicado, né? Essa situação mesmo falando holandês mesmo, né? Mas ele conta também que foi bem recebido pelos seus companheiros holandeses e tal. O problema foi com torcedores, foi com a parte externa. Então são questões do mundo aí que a gente traz para o nosso podcast aqui também como exemplos, né? A gente traz esse tipo de coisa, questão social, para contar. Eu tenho 2 detalhes aí para a gente avançar rapidinho. Você falou, vamos lá, o imigrante, o árabe, vive em harmonia com o holandês. Aqui na Itália tem um problema. A Itália é o Brasil da Europa. Falta cultura e educação ao povo. Quando eu falo cultura, eu não estou falando a histórica, o renascentismo, sabe, a cultura de... Não, eu estou falando cultura de educação. O imigrante que chega aqui, o brasileiro, o americano, o sul-americano, o árabe, ele se sente maltratado porque a Itália não tem padrão. Você é tratado igual a nada. Você vai no órgão, não é aqui, vai no outro. Não, mas eu agendei, não interessa, agenda semana que vem. E aí gera um efeito que você se revolta. Talvez aí na Holanda, o camarada chega, ninguém é recebido. Não vem aqui, pega meu lugar no meu emprego. Não é assim, mas o cara é recebido com respeito e com educação. Ó, para você resolver isso, você vai naquele órgão. E ele sabe que ele tem que respeitar aquela cultura. Aqui na Itália, parece que o italiano força com que o estrangeiro não respeite a Itália porque não existe. Cara, é uma loucura. Eu tive para renovar meus documentos. É loucura. Assim, você se sente maluco. Vai num órgão, não é aqui, vai no outro, não é ali. A agenda, agora a gente só trabalha 2 vezes por semana. Tem nego, cara, que eu já vi em fila. Chega 4 horas da manhã nas filas para pedir documento, dá meio-dia, o cara não comeu nada, não saiu da fila, não foi atendido e não vai ser atendido. Eu nunca esqueço a vez, eu morava no Brasil ainda, eu vi a Clara Albuquerque, quando morava aqui, ela cobrindo Cristiano Ronaldo na Juve, e ela veio para cá, foi fazer documento e tal. Eu lembro que ela postou um stories às 6 da manhã na fila daqui da imigração aqui, 6 da manhã. Ela depois postou às 6 da tarde que ela saiu sem comer, sem beber e sem o documento dela. Então, assim, só pra gente contextualizar. Cara, você sabe onde é que você vai assistir o Campeonato Egípcio ou não? Aonde? Record. Soube dessa? Você que tava viajando aí? Record fechou com o Campeonato Egípcio para sua plataforma digital, o canal do YouTube da Record. Está passando. Não vi se está passando para nós, mas testa aí depois com teu amigo aí, mostra para ele como é que é a narração brasileira. Fechou com Kings League, Queens League, que é o Kings League de mulher, e o Campeonato Egípcio para passar no YouTube. Eu sei que pro Brasil tá passando, para cá eu não vi ainda. Tu sabe que eu e o Hashem ali, a gente vê os gols juntos no trabalho, e aí ele fica não impressionado porque ele já conhece o futebol brasileiro, né? Mas ele acha diferente, né? A nossa narração de gol ser o gol, e aí a narração deles é alá, 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 alá. Eles ficam naquele alá ali, cara, e é muito bom, cara.
tem um da Bein que sempre viraliza, que ela fala pi, pi, como é que é? Pop, 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 vini, pop, pop, pop. É tudo pop, 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 pipipi, não sei. E é do jeito deles. Mas é muito melhor que o inglês. Vamos lá, né? O inglês é muito chato. Declan Rice deve ter feito um golaço, cara. Declan Rice de falta no ângulo, gol. Agora. Eles descrevem o gol assim, né? E só, né? Declan Rice, what a goal! Wonderful goal! E fica um silêncio assim, né? Pelo amor de Deus, cara. Para com isso. Cara, vamos entrar num assunto legal que a gente já tá com 20 minutos de podcast, mas eu quero contar uma parada e eu quero a tua opinião e quero a opinião da galera nos comentários, principalmente no YouTube e principalmente, obviamente, no Spotify onde estamos. Nós estamos vivendo uma era da informação digital, da velocidade de informação, mas a gente tá vendo um boom da pandemia pra cá, 5 anos pra cá, dos influenciadores de clubes. O cara que cria um canal, eu agora vou ser o cara do Ercílio Luz, eu vou falar sobre o Ercílio Luz na internet. E o cara, ele monetiza sobre o assunto Ercílio Luz. Ok, ele tá trabalhando, então eu não tenho que passar nada pro clube. Mas o que acontece é que ultimamente, César, eu tenho visto uma onda que esses influencers ou influenciadores, e a gente sabe que no Brasil tem muitos desses que ganham do clube em si, para falar bem. Sabe a pauta branca? César, todo mês aqui pinga, tá? Mas você sabe que você tem que falar bem dessa garrafa aqui, tá? Essa garrafa aqui, a água é transparente. E, cara, isso tem acontecido em que os próprios jornalistas brasileiros têm perdido espaço, se incomodado com razão. Então aconteceu, eu vou passar aqui um relato, não sei qual é o nome da pessoa, pedi no Twitter, ninguém me falou, mas aconteceu uma situação no Santos, na coletiva do gestor financeiro do Santos, em que ele foi falar da situação preocupante do Santos, o Pedro Martins, né, que, olha, o Santos tá quebrado, o Santos não tem dinheiro, a gente tá pagando milhões de rescisão, não sei o quê, e um influenciador, que eu não sei quem é, fez uma pergunta que, no meu ponto de vista, é descabida. Olha, ô seu Pedro, o torcedor não quer saber das suas lamentações, eu tô aqui pra ouvir o que o torcedor quer saber quando é que a gente vai ganhar de novo, cadê o treinador, cadê o jogador, e não sei o quê, vocês ficam falando dessa balela de gestão. E aí virou um boom nas redes sociais, uma loucura. Cara, como é que você enxerga essa questão de... Você que é jornalista e você que também tem peso nas redes sociais, como é que você enxerga essa questão, essa relação de o influencer na sala de entrevista coletiva? Eu não sei se você vai lembrar, em algum momento eu falei que não gostaria de ser chamado de influenciador. E aí isso pode parecer que o cara tá se achando, tá, alguma coisa assim. Cara, é justamente por essa questão aí, cara. Eu não queria que você... que tentamos fazer um trabalho sério, né, e que tentamos seguir coisas que aprendemos na faculdade, como, por exemplo, ética jornalística, né, sejamos colocados no mesmo bolo de que pessoas que, com todo respeito, e eu admiro muitos influenciadores também, mas tem muita gente que, com todo respeito, não tem ética, né, e não tem educação também, muitas vezes até, como foi nesse caso do cidadão que você cita aí, que a gente não sabe o nome. Cara, o futebol ele precisa de... E o Ronaldo Fenômeno fala sobre isso, né? Sobre o ecossistema do futebol, a indústria do futebol, o Ronaldo Fenômeno se refere. Ele precisa que todos melhorem, ele precisa que todos sejam profissionais, sabe? E aí eu fico muito chateado, Carlão, quando a gente muitas vezes acaba sendo colocado no mesmo bolo de que gente que, primeiro, não estudou, não se especializou, não tem ética, sabe? Não segue preceitos que deveriam ser seguidos, e aí estão lá, como você falou, ganhando do clube, ou até mesmo eles ganham muito dinheiro porque muita gente apoia eles, né? Muito torcedor apoia eles. Mas eu acho, Carlão, sinceramente, para responder a sua pergunta, que isso não faz bem pro futebol. Eu acho que, assim como se cobra a profissionalização dos árbitros, dos treinadores, dos atletas, deveria se cobrar a profissionalização de pessoas que cobrem o futebol, para que não aconteçam eventos como esse. Olha, gestão é muito importante no futebol e vai ditar o futuro do Santos Futebol Clube, que é o time desse influenciador aí que tá falando para vários torcedores do Santos. Então, eu gostaria muito que isso fosse revisto, sabe? E por isso que eu não gosto, Carlão, quando fala influenciador e tal. Cara, beleza, o termo é legal, assim, realmente tu influencia pessoas muitas vezes, né? Que nem quando eu fiz ali o conteúdo com o meu pai, muita gente veio me falar, cara, muito legal, poxa, eu queria viver isso com meu pai e tal.
Então você tá criando algum tipo de influência nas pessoas, né? Ah, quero viver isso com meu filho. Pô, tu tá influenciando de uma maneira legal. Então, nada contra o termo em si no seu sentido, né? Mas eu não quero ser colocado no mesmo bolo de gente que não tem ética e responsabilidade. Isso tem acontecido. Outra, vou fazer uma analogia e vou sair um pouquinho do futebol. 25 anos atrás, o termo pejorativo era modelo. Por quê? Porque o César não vai lembrar, mas havia uma invasão dos modelos, modelo fotográfico mesmo, homem, mulher, para serem atores de novelas. Já ouviu falar em Jesus Luz, ex-namorado da Madonna? Então, uma vez ele protagonizou a novela e foi um escândalo, né? Não, esse cara não pode. Depois do termo modelo, veio o termo ex-BBB, que também e agora é o termo influência. Então, totalmente termo pejorativo. E aí quero falar do termo, não estou falando que essas profissões são, né? Não é esse o caso, porque eu acho que você levantou um ponto muito interessante. Se for para influenciar alguém, que seja pro bem, né? Faz coisa boa. E vou te falar, cara, eu parei de acompanhar, tava falando isso em off pro César aqui no offcast nosso. Eu não acompanho mais, eu não abro meu YouTube pra ficar vendo o comentário do cara sobre o jogo de ontem, do time dele e tal. Não abro. Quando aparece um corte ou outro, ok, 1 minuto e vá lá. Mas eu acho que não tem um time que se salva em que não tenha um influenciador desses caras que faz trash talk aí, sabe? Qualquer um que eu for citar aqui de nome de time, vai ter. A gente vai conseguir ligar um. E, cara, é sempre os caras ganhando público, falando asneira, ofendendo o rival, criando treta, incitando violência, cobrando demissão de jogador, de treinador. Pô, quem é o cara pra querer cobrar? Não, tem que mandar embora, tem que não sei o que, acabar com a carreira. Pô, para com isso, peraí. E isso no Brasil tá cada vez maior. E aí, tempos atrás, vi um narrador do Sport TV, colega meu, não quero citar o nome, mas ele postou o seguinte: ele estava se sentindo incomodado porque estava vendo uma coletiva, e a coletiva dizia o seguinte: boa tarde, professor. Aqui é o fulano do canal do fulano. E fazia uma pergunta totalmente viajona na maionese. O outro: boa tarde, aqui é o ciclano do canal do ciclano. Aqui é o ciclano do ciclanofc.com.br, do time. Virou-se isso, realmente, sabe? Fanático não sei das quantas, clube de não sei do que, pra pegar um nicho e, cara, sinceramente, desmotivar os bons profissionais que estão acompanhando coletivas. Tem gente que tá entrando em coletiva, amando de presidente para cutucar treinador, ou o contrário, amando de presidente, amando de diretoria para passar pano. O papel do jornalismo não é esse, é perguntar. Né? Perguntar, isso eu aprendi. E depois, talvez, de muito errar, aprendi que, perguntar não ofende, pergunta num tom legal, que a resposta que... Eu já vi muita paulada, a gente vê muita paulada de treinador e tal, e o jornalista fica quieto, porque ele perguntou. Só que, cara, eu me incomodo. Eu tenho me incomodado cada vez mais com essa galera que vive de pauta de clube e que entra em coletivo e tira espaço de jornalista. Quanto... Eu conheço muito, César, por rede social. Eu não vou citar não, mas conheço muita gente de Tubarão, conheço muita gente de Londrina, conheço os moleques de São Paulo. Os moleques estão fazendo trabalho... o cara cria o site dele, e aí o site dele é jornalístico. Ele não tá cobrindo só o Londrina, só o Ercílio, só o Tubarão, só o Flamengo, o Corinthians, o Grêmio. Né? Tá ali. E o cara, pra conseguir uma pautinha, uma entrevista, uma credencial, que a gente vai falar disso já, é um custo. Aí o fulano que tem 10 mil seguidores, entra lá na área VIP e depois vai pra coletiva. É difícil, cara. É de incomodar. Os gremistas, né, eu tô nesse bolo, e os colorados também, que são nossos vizinhos, a gente tem sofrido muito, no bom sentido, né, sofrido, né, porque não é a gente que é atingido, eu acho, só, né. Eu acho que é a indústria do futebol, como o Ronaldo fala mesmo, eu acho muito bom esse termo. O Farid, no Rio Grande do Sul, ele é jornalista, cara. Ele é jornalista, ele trabalhou em veículos importantes do Rio Grande do Sul. E realmente, se tu for analisar a carreira do Farid, para quem não o conhece como a gente, a carreira dele tava meio que indo para uma reta final, assim, sabe? Ele não tava legal. E aí eu acredito, tá? Isso é uma opinião minha. Ele viu outras pessoas fazendo galhofas e tal, e viu uma possibilidade de ganhar dinheiro, de voltar para a cena,
E voltou. Hoje o Farid tem um canal consolidado lá onde transmite os jogos do Grêmio. Só que, cara, ele totalmente... É tipo aquele policial que dá as costas pra corporação, sabe? É tipo o Brian no Velozes e Furiosos dando a chave do carro pro Toretto fugir, entendeu? É o policial entregando o carro pro bandido ir embora. Nesse sentido, o Farid ele se voltou contra tudo que ele estudou, né? Tudo que ele fazia na TV... E hoje ele parece um abobado, com todo respeito, né? Mas parece um abobado de um menino ali gritando, berrando, né? E muitas vezes incitando ódio. Coisas que eu não concordo. É engraçado às vezes? É engraçado às vezes, mas eu acho que para a indústria do futebol não faz bem. Como o Fabiano Baldassi, que também é jornalista colorado, e que muitas vezes ele tem coisas bem legais ali, né? Tem coisas bem divertidas ali, que ele tira sarro do próprio time dele, e isso eu acho ok. Ele é jornalista, tal, faz ali a transmissão com comentários muitas vezes lúcidos, mas aí depois muitas vezes ele passa do ponto e também incita um certo ódio ali que eu não acho legal. E aí é o que você falou, né, cara? Esses caras eles vão se perpetuando, eles provavelmente daqui a pouco vão estar numa Copa do Mundo, vão estar num evento grande ali, muito provavelmente, né? Pode acontecer isso. E aí o cara que... E lá em Tubarão, por exemplo, né? A gente tem um menino lá em Tubarão que você deve conhecer, o Caio. Pô, Caio Maximiliano, né? Um abraço pro Caio, inclusive. Bom pra caramba. Cara, esse menino, ele é genial, assim. Esse menino, ele tem fontes muito boas. Não sei como é que ele consegue, né? E daqui a pouco esse menino não vai chegar lá, entende? Não vai chegar lá no nível que ele merece. Eu acho que o Caio ali, cara, pela qualidade que ele tem, cara, é tranquilo. São Paulo, Rio ali, é tranquilo pra ele, sabe? É tranquilo. Ele vai tirar... É nível grande, é porque as pessoas não o conhecem ele, né? Mas ele é nível Vene, ele é nível, sei lá, nem sei se o Vene hoje em dia é bom, mas ele é nível esses caras bons, assim. Eduardo Gabardo, tal, ele é gigante, assim, de buscar furo e muito educado, né, cara? Muito polido, segue de fato os preceitos ali do jornalismo, né? Um cara com muita ética. Então, cara, infelizmente, os bons vão acabar perdendo espaço e muitos ruins, né, como já tá acontecendo, vão ganhar esse espaço. E aí, na hora de conseguir credenciais, né, lugares em eventos, aí muitas vezes a gente vai ver o ruim lá e o bom em casa. A coisa deixa de ser informativa e vira artística, circo e tal. E tem o inverso também, tá? Eu vou puxar um gancho aqui, não tava na nossa pauta. E o inverso é o seguinte. Tem também o jornalista que virou assessor de imprensa de clube. Tem o cara que... Ele é jornalista, mas ele assumiu... E nada contra o cara assumir o time dele, tá, César? Tá tudo certo. Porque eu acho que dá pra ser imparcial tranquilamente. Antero Greco, exemplo. Sempre foi Palmeiras e... Putz, o Antero Greco... O cara não precisa sentar o porrete no clube dele pra ele mostrar que ele é imparcial. Se tá bom, tá bom. Se tá ruim, tá ruim. Ele era palmeirense, mas falava bem ou mal do Palmeiras quando necessário. Tranquilo. Dando aula. Corinthians, São Paulo, Palmeiras... E aí, né? Eu acho que isso não é um problema. Agora, também tem os camaradas que viraram aí jornalistas, assessores de imprensa, e aí foram ser independentes, e que, César, eu vou te falar, alguns deles agora passam a trabalhar nos clubes do coração. A gente vê isso. Tá tudo certo. Tá tudo bem, mas acho que não é o caminho que pelo menos eu gostaria. E você falou do Caio, o Caio é um baita do moleque bom, e tomara que consiga ter o sucesso que a gente acredita que ele vai ter. A gente falou desse lado ruim, e eu quero a opinião da galera nos comentários. Você acompanha algum influenciador, seja do teu time aí, o Zé Paraná, o Zé Fulano, o Zé Curitiba, não sei o que, coloca aqui pra nós nos comentários, semana que vem a gente troca um pouco mais essa ideia. Mas eu, Carlão, esquece, não consumo nenhum desses, não gosto de galhofa, já não é minha praia. A gente falou aqui de credencial. Poxa, credencial, o cara vai conseguir, não vai conseguir. A gente enverga o papo para olhar para daqui um ano. Copa do Mundo de 2026, o César pretende e vai estar lá. Cara, mas você precisa de credencial. Você não vai chegar lá dando a carteirada, ô tio Sam, Trump, parada é o seguinte, sou o César Augusto, dá licença. Não. Conta para nós o que você teve que fazer, como é que tá o processo aí da tua viagem para a Copa, o que você já tem de credencial, de carteira, de jornalismo, onde é que você vai, onde é que você não vai. Então, Carlão, com relação às carteiras, felizmente já está tudo definido com mais de um ano aí para a Copa do Mundo. Os grupos devem sair, né? No mês de junho, faltando um ano para a Copa do Mundo, a gente já deve saber aí mais ou menos o caminho da seleção brasileira e das outras seleções da Copa do Mundo. Eu precisei fazer uma carteira de associação no Brasil, no Rio Grande do Sul. E aí, se você é jornalista
de São Paulo, você vai lá e faz a sua pela Federação Paulista, né? Eu fiz pela ASEG, que é a Associação dos Cronistas Esportivos do Rio Grande do Sul. Então essa é a primeira carteira. Carteira que eu posso trabalhar em Porto Alegre, inclusive falei, né? Estava credenciado para o jogo do Grêmio contra o Galo lá na Arena. Caso, Carlão, eu fosse trabalhar num Galo e Grêmio, por exemplo, daí eu teria que ter a Abrace. A SEG já não serviria mais. A SEG é para eventos no Rio Grande do Sul. E aí eu fiz a Abrace também. A Abrace, ela te dá o direito de se credenciar para qualquer evento que aconteça no território brasileiro. Inclusive, pode servir, essa credencial vai servir para a Copa do Mundo de 2027 feminina, que será no Brasil, e, né, enfim. Mas qualquer outro evento lá, eliminatórias e tal, enfim, você vai lá com a sua Abrace, se credencia no site da Conmebol e aí você consegue a sua credencial para o jogo ou até mesmo outros jogos do Campeonato Brasileiro, enfim. Para trabalhar na Europa e em eventos a nível mundial, você precisa da AIPS, que é a carteira que vai te dar o direito de trabalhar. A carteira mais poderosa, digamos assim, de jornalista a nível mundial é a AIPS. E eu consegui essas carteiras, Carlão, e vou passar um pouquinho do contexto de como foi conseguir cada uma delas para poder realizar esses trabalhos, né? A AIPS é a International Sports Press Association, uma associação de 1924 que... Calma, vamos devagar. Repete, por favor, nossa audiência às vezes gosta de ouvir esses nomes difíceis. International Sports Press Association. Esse é o nome da AIPS, que, enfim, dá a carteira para estrangeiros ali, para que os caras possam trabalhar. Inclusive, na Copa do Mundo, essa é a carteira. Eu fiz todo esse processo por causa da Copa do Mundo, né? Então, já tenho essa carteira aí que vai me ajudar a conseguir minhas credenciais lá para os jogos da Seleção Brasileira e, enfim, para outros jogos, evidentemente, né? Eu já pedi credenciamento aqui para segunda-feira próxima, Carlão, onde tem a final da Copa da Holanda aqui, né? E também devo estar presente nesse jogo aí, se der tudo certo, conforme minhas agendas aqui. Mas a final é bem interessante. A AZ Alkmaar contra Go Ahead Eagles, lá no The Cope, em Rotterdam. É no dia do rei, tu falou, né? Que você falou, até era... Não, no último dia da Páscoa. Ah, dia 21. Eu até tava pensando, mas a gente chegou a cotar a passagem, mas fugiu do meu orçamento. É isso aí. Enfim, então eu fiz a carteira lá do Rio Grande do Sul. Eu poderia ter feito em Santa Catarina, porque eu já trabalhei em Santa Catarina, né? Mas eu acabei fazendo no Rio Grande do Sul, porque eu sou de lá, por causa do Grêmio também, né? A gente não sabe como as coisas mudam, daqui a pouco o cara quer ir para lá e trabalhar com alguma coisa relacionada ao Grêmio, de repente isso, né, pode ser até um facilitador. Enfim, então fiz minha carteira lá junto à SEG, busquei as pessoas que eu conhecia lá da SEG, fiz a carteira e tal. Paga para se fazer as carteiras, né, Carlão? E para se fazer a SEG são cerca de R$200 anuais. É um valor mais ou menos assim, cerca de 250, vamos colocar assim, porque é um pouquinho mais de 200. Então, cerca de R$250 você faz a sua primeira carteira. Daí você vai fazer a sua segunda carteira, que é a Abrace, que eu mencionei. Você vai gastar mais 222, o valor exato dela. Então, só aí já são R$472. E aí, para você fazer a AIPS, que é a carteira internacional, são mais R$484. Então, você vai gastar no mínimo... 956. Você vai gastar no mínimo uns R$1.000 ali, no máximo, aliás, uns R$1.000 ali para ter todas essas suas credenciais. Eu não estou fazendo sozinho, tenho, felizmente, pessoas que estão me ajudando e, inclusive, a rapaziada da Esportes Total ali está encabeçando esses projetos comigo. E não vai sair tudo do meu bolso, né? Mas imagina o cara que é totalmente independente ali, sei lá, que tá todo no início ali, é uma grana pesada que o cara tem que pagar anualmente ali para poder estar nos grandes eventos. E aí muitas vezes, né, cara, como a gente falou ali, né, Carlão, os tais influenciadores vão acabar conseguindo, porque, cara, querendo ou não, eles ganham mais grana, porque tem seus canais ali, tem muitas vezes seus patrocinadores, e aí o carinha ali que vai fazer um grande trabalho lá, que vai, né, ser um trabalho ético, sério, vai acabar ficando de fora porque os custos são muito altos, né? Cara, é exatamente essa. É a diferença entre você querer, pô, eu quero ir pra lá, quero cobrir a Copa, ou quer cobrir o jogo aqui da Copa da Holanda, ou a Série B da Itália e procurar se profissionalizar, não, mas se certificar, né? Estar pronto e apto. Do cara que não. Aí agora, enquanto você falava, eu também pensei um outro tipo. A gente tem os caras que fazem um bom trabalho, que foram influenciadores e são jornalistas, ou foram jornalistas e viraram influenciadores. Tá, eu vou citar nominalmente alguns. Eu prefiro citar
nominalmente os caras que eu acho que fazem um bom trabalho do que criticar os que eu não gosto. Não é meu perfil criar treta. Tem uma galera soltando um hate muito grande aí no Fred, que hoje é apresentador do Globo Esporte do Desimpedidos. O Fred é formado em jornalismo. O Fred fez o caminho inverso. Internet e agora Globo Esporte. E além do Globo Esporte que ele tá fazendo, ele faz um programa que eu ainda não vi, mas eu vou pegar pra ver, que é o tal do Panela, no YouTube do Sport TV. E os cortes que eu tenho visto, parece maneiro. Parece que o Fred ele foi contratado pra Globo pra ele morder um pouquinho do público que a Cazé TV tá roubando do Sport TV, da Globo. Né? O que é esse roubar o público, morder o público? É a galera mais jovem, descolada. Pô, hoje eu fiz uma reunião, rapidinho aqui, com o moleque me oferecendo um serviço dele, digital e tal, não sei o que. Eu falei, cara, quantos anos você tem? Pô, 20 anos. Eu falei, cara, o moleque nasceu em 2005, César. 2005 eu já batia carvão na usina. Eu falei, olha, onde é que eu quero chegar? É o público jovem, a molecada jovem. Então, o Fred tá levando isso, né, pra TV. Um cara que aí, ó, vou expandir. Ele é, sei lá, um influenciador gigante, mas ele não é nem conhecido por isso. Ele é conhecido pelo que ele jogou bola. O Denilson. Também. O Denilson, ele foi o que foi. Quem aí tem menos de 20 anos, por favor, vá pro YouTube e bota aí. Denilson, só. Não, esquece o Denilson agora, esquece o Denilson Bola. O Denilson depois foi pra Band, anos na Band, tem o canal dele, na Band sempre foi muito brincalhão e tal, mas o Denilson, ele sabe ser comentarista. Ele brinca na hora que tem que brincar e ele é sério na hora que tem que ser. Então, onde eu quero chegar, baseado nessa pauta que você levantou do certificado, rapaz, me fugiu o nome, mas também da galera que eu acho que faz galhofa. Tem muita gente boa em todos os lados. Tem muita gente boa que cobra o clube. Né? Setorista de clube é diferente de influenciador de clube. Essa é a pauta. E tem muita gente que às vezes não tem condição de pegar as carteirinhas, certificar, correr atrás, porque como você falou, você tem o apoio da Esportes Total, certo? Em breve teremos também o apoio do canal Carlos Salvador, vamos conversar sobre isso futuramente. Mas onde eu quero chegar? O cara sozinho não chega, cara. Sozinho, pô, é custo, é isso, é viagem, é aquilo outro. Pode ter a negativa, não pode. E aí um Zé Ruela, que fez, sei lá, um comentário viralizou, uma dança e tal, não sei o que, com a roupa do clube, pronto, tá lá, ganhou a viagem, vai, pega e vai. Bom, sabe onde é que teve bastante isso? Eu não sei, você teve nas Olimpíadas em Paris, se você viu, acho que a tua voz aqui é muito importante. Mas houve incômodo de atletas olímpicos brasileiros, porque disseram que a Vila Olímpica Brasileira estava cheia. TikTokers, Instagramers, YouTubers, influencers, gravando conteúdo, fazendo videozinhos, porque o COB mandou esses caras pra lá. Você chegou a ver alguém? Não, até vou entrar nisso. Você chegou a ver alguma coisa assim? Ou ouvir alguma reclamação? Não cheguei a ouvir reclamação, mas eu vi muita gente realmente gravando coisa lá, de vários países, na verdade, também, né? Mas, cara, tem que ser controlado, né? Tem que ter um limite ali, pô, a Vila Olímpica, espaço dos atletas ali, né? Tem que respeitar também, né? O espaço que é pra performar, que é pra se concentrar e tal, não pode virar uma bagunça, né? Mas eu acho que eu lembro de ter visto alguma coisa, Carlão, na época das Olimpíadas. Daqui a pouco o vestiário será invadido por influencers. Aí já era, né? Antigamente, você lembra como é que era antigamente a imprensa? Não? Você pegou esse tempo? Acho que não, cara. Eu não peguei, mas eu escuto muito a Rádio Gaúcha, né, por exemplo. Então, os caras entrevistavam os caras tomando banho, né? Era assim. Toalhona, ali, tranquilão. O futebol dos anos 90 no Brasil era muito louco, cara. O gramado no Maracanã, o jogo que era para as 4 horas era 4h10, 4h15. Porque os repórteres com aqueles fios enormes, aqueles negócios, dentro do gramado. Então entrava o jogador com as crianças lá, Júnior no Flamengo, Renato Gaúcho e tal, coisa, no Pacaembu também. Gente, cara, eu era pequeno, eu via. E os caras iam fazer entrevista ali, na beira. Aos poucos, depois dos anos 2000, conseguiram fazer com que isso cessasse. Saia, não pode pisar no gramado. Mas os caras acabavam o jogo, não era coletiva, era porta de vestiário. Entendeu? Cara de toalha, cara sem camisa e tal e coisa, era assim. A gente pode estar voltando agora para um lado ruim dessa parte aí. Cara, mas já que você falou das carteirinhas aí, vamos estender um pouquinho. Copa do Mundo tá aí. Essas carteirinhas são aptas para Estados Unidos, Canadá e México, ok? Nas três você pode.
Como é que tá o planejamento? O que que a gente pensa? Porque a Copa do Mundo tá aí, o César tá pretendendo ir para lá. A gente vai ter sorteio da Copa em dezembro? Ou nós teremos em março apenas? A gente tem coisas agora no meio do ano já, né? Já no meio do ano. Não, mas mas as eliminatórias vão até o final do ano. Uhum. É isso. A última Copa, o sorteio foi em março, porque teve repescagem. Europeia em março e a Copa era em dezembro. Eu acredito que o sorteio dos grupos da Copa devem ser em dezembro agora. Alguma coisa de definição de... Agora, poderia ter pesquisado isso antes, eu, né? Mas alguma coisa vai rolar agora no meio do ano de... eu sei que sedes já estão definidas, mas já tem algum plano já vai ser traçado nesse meio do ano aí, Carlão. Isso eu tenho certeza de ter pesquisado, né? Agora, realmente, questão de definição de grupos e tal, não tem como ser agora porque, né, tem muito jogo para acontecer ainda, né? Isso faz total sentido. Mas você tem que se planejar com o que você tenha. Toda Copa foi assim, toda Copa provavelmente vai ser assim, então tem que planejar ali com as armas que você tem para se planejar. E aí para passar, né, porque um dos meus objetivos, né, como chame como queira, influenciador, jornalista ou criador de conteúdo, é ajudar torcedores a assistir jogos, né, cara? Ainda tem uma galera que tem muita dificuldade para assistir jogos, principalmente fora do Brasil, por isso que a gente tem o nosso querido Passaporte da Bola, onde você pode chamar aí o César Augusto, o Carlão, e a gente ajuda você a realizar o seu sonho de ver um jogo de futebol na Europa. E dentro desses objetivos eu digo para as pessoas assim, que o meu planejamento de estar na Copa do Mundo saindo de Amsterdã e indo para os Estados Unidos e tendo voos internos dentro das cidades, dentro dos países que são 3, né, que são os países sede, e aí o cara vai rodar lá para o Boston, Nova York, Toronto, Guadalajara, Cidade do México, enfim. Eu fiz um cálculo aproximado aqui e posso ir passando durante o ano conforme eu prometi aqui, conforme os valores forem mudando ou cidades forem definidas e tal. É um custo estimado, Carlão. Assim, a passagem de Amsterdã para os Estados Unidos ali, mais ou menos para Boston, que foi mais ou menos os lugares ali onde eu olhei, que eu sei que tem muitos brasileiros, eu tenho amigos lá. Eu vou gastar entre 4 a 6 mil reais, ida e volta. Custo alto, né? Eu sou meio craque de encontrar passagem, então eu acredito que eu vou encontrar ali mais próximo de 4 do que de 6. Mas tem que colocar ali que a possibilidade pode ser de 6, porque é uma Copa do Mundo, pode até de repente ser mais. E dos voos internos entre cidades e países sede, eu coloquei mais um acréscimo ali de 5 mil reais. Os voos dentro lá dos Estados Unidos não são tão caros quanto um daqui para lá ou um do Brasil para lá. Então, só para custos de passagens aéreas, aí eu já vou partindo de uns 7 a 11 mil reais, Carlão. Pra galera poder ter essa noção aí. Nada que uma carona na Rota 66, naqueles trailer americanos, não te faça ser feliz e viajar de trailer também, né? Exato, tem muitas coisas que podem acontecer também, porque o cara é jornalista, né? Daqui a pouco o cara consegue uma empresa para trabalhar, alguma coisa nesse sentido. Se não for para ficar atrás da seleção brasileira, eu confesso que eu não vou querer. Se for para ficar cobrindo lá a seleção japonesa, César, mas vai ser uma experiência muito legal para você cobrir a seleção japonesa, a seleção da Holanda, que é o país que você mora. Não, muito obrigado, eu quero ficar atrás da seleção brasileira mesmo, quem sabe numa próxima eu faço isso, a vida é muito curta para você não realizar os seus sonhos. Olha só, hein, cara, já trouxe aqui já uma carteirada. Momento filosofia, mas tá certo, acho que é isso, cara, muito, muito certeira do objetivo que se quer. É isso, pronto, acabou. Tá claro desde o começo, pra quê? Pra que ninguém desvie a rota, acho que tá correto. É isso aí. Hospedagem. Serão 30 noites, pelo menos nos Estados Unidos. Eu vou aumentar isso, tá? Eu vou colocar para umas 35 noites. Nesse plano aqui tá 30 noites aí, que é um plano que eu fiz mais voltado para ajudar a galera, assim, ou para ser mais semelhante ao da galera, assim, não só voltado para mim. Então, Estados Unidos, Canadá e México. Nos Estados Unidos, você vai gastar mais ou menos, lembrando que não são valores corretos, são valores aproximados, que podem variar um pouquinho para mais ou um pouquinho para menos. Você vai gastar entre 700 a 1.500 reais por noite nos Estados Unidos. É um valor bem considerável. No Canadá e no México é um pouco mais barato. Você gastaria aí cerca de 500 no México, cerca de 800 no Canadá. Eu coloquei um custo aproximado de 500 a 1.200 por noite. Então,
total estimado é um subtotal estimado de 15 a 30 mil reais nessa conta. Valor pesado também, eu sei, mas é uma estimativa que pode variar, como eu falei, para menos. Eu acredito que vai variar para bem menos se o cara que estiver comprando souber alguns pequenos macetes ali. Ingressos, Carlão. Coloquei aqui também, né, porque é uma experiência baseada no torcedor. Na fase de grupos, e eu usei até o Mundial de Clubes ali como uma certa base nos preços ali, só jogando um pouco para cima pelo fato de ser Copa do Mundo de seleções e não de clubes, mas você vai encontrar ingressos na fase de grupos de 100 a 250 dólares por jogo. Isso é 550 a 1.400 reais por jogo. Fase eliminatória já sobe um pouco, é assim nas Olimpíadas, é assim na Eurocopa, é assim na Copa do Mundo. 300 a 600 por jogo, então 1.650 reais a 3.300 por jogo. E a grande final, que eu quero muito estar lá daí também, evidentemente, não pode viver a Copa inteira e não viver a final, né? $1.000 é um custo estimado aí, cerca de 5.500 reais. Então, eu falei muitos valores aqui para tentar deixar mais claro para a galera. Um total, assistindo os 7 jogos da seleção brasileira, para o torcedor brasileiro ir para a Copa do Mundo. Ele vai gastar também um valor entre 8 e 15 mil reais para todos os jogos, tá? Para todos os jogos. Alimentação e transporte no local. Já vou chegar no fim, Carlão. Alimentação diária. Eu coloquei, cara, entre 150 a 300 reais por dia. Aí vai depender da sua boca. Né? Se você for o Carlão, você vai gastar, olha, vai ter que se esforçar para gastar 150 no dia ali. Eu sei que o Carlão ele é um cara bem econômico. Eu também sou esse cara. Eu tenho certeza que eu vou passar ao que tiver, assim, ao que tiver mais barato eu vou passar, entendeu? Porque são 30 e poucos dias, é muito dinheiro. E eu não tenho pretensão nenhuma por ficar comendo em restaurante caro ou comendo coisa diferente lá. Uma ou outra vez isso vai acontecer como experiência, mas não é algo que me cativa. Nossa, como preciso comer a polenta norte-americana. Preciso comer sabe? Não tenho isso. Então eu coloquei entre 150 a 300 por dia. E o transporte local diário também coloquei, Carlão, um custo de... Claro, né? Você ir da sua casa para tal lugar, ou sabe, você ir comer em algum lugar, você ir para algum evento lá que é a torcida brasileira. Um deslocamento diário ali eu coloquei entre 50 a 100 reais por dia. Um subtotal estimado nesses 30 dias de 6 a 12 mil reais. De 6 a 12 mil reais. Acho que também tende a ficar mais próximo do 6 do que do 12. Vistos e documentação. É importante isso também. Você vai gastar pro visto dos Estados Unidos, com os valores atuais, aproximadamente 160 dólares, isso dá 880 reais, o visto dos Estados Unidos, tá? Para o Canadá é outro visto. Eu até comentei com o Carlão no nosso off aqui, no nosso offcast, né, Carlão? Que eu não sei se para a Copa do Mundo os caras vão fazer um visto unificado, o visto da Copa. Acho difícil. Mas, enfim, para o Canadá, você vai gastar 100 dólares para fazer o seu visto, aproximadamente 550 reais. O México, ele não tem visto para brasileiros, você entra e sai do México com o seu passaporte brasileiro sem a necessidade de um visto. Um subtotal estimado aí de 1.430 reais só para vistos. Então, contando isso, passagens aéreas, hospedagens, ingressos, alimentação e transporte, vistos e documentação, hoje, dia 18, quando esse podcast está indo ao ar, 18 de abril de 2025, o meu custo aproximado de Copa do Mundo gira em torno de, pesado, tá, Carlão? 36.930 a 69.430. Eu sei que há uma diferença muito grande entre um valor e outro, mas aí depende de cada um, cara. Se o cara for pra Copa do Mundo pra tocar as fichas de fato e gastar uma dinheirada, e se ele tiver esse dinheiro e ficar em bons hotéis, em bons lugares e viajar bem e comer bem, o cara vai se aproximar desses valores sim. Ou no mínimo o cara vai se aproximar ali de uns 65 mil reais. Eu tenho a convicção disso. Se o cara for um cara bem econômico, encontrar boas possibilidades, eu até acredito que o cara pode conseguir essa Copa do Mundo aí por uns 30 mil reais, sabe? Com tudo. Então essa foi a estimativa que eu fiz aí para nossa galera do podcast. Pra galera que quer passear, curtir, tem dinheiro, já tá aí. Acho que o planejamento é esse, é muito legal. E vale seguir o César lá, acompanhar qualquer coisa, chama ele. César, faltou isso, De repente, até faço aqui o detalhe. Tem algum seguidor que mora nos Estados Unidos?
Dá um toque no César, chama lá, César, moro aqui, pô, o que você precisa? Seria legal, te ajudaria, ou até passa pra mim lá, manda mensagem que a gente troca uma ideia. Se a gente for falar no teu teto aí, pra euro, a gente tá falando 10 mil euros. Porque hoje o euro tá abusivo 6,70. Sem trocar. Na troca tá 6,80. Dólar acho que deve estar 6, né? Então temos aí 12 mil dólares, alguma coisa. A gente fala isso porque a nossa realidade aqui é o euro, ou vai ser o dólar lá nos Estados Unidos. O brasileiro tem que converter isso em real e não tá fácil. Mas eu acho que me chama a atenção muito o que você falou, a experiência, cara. É sonho de vida. Se for pra gastar 30 ou gastar 60, vai, gasta e resolve a vida uma vez. Eu acho que isso é o mais fundamental porque sonhos são iguais a paz. Não tem preço. Vai, se vira, corre atrás. Eu acho que dá. Estamos conversando sobre isso, hoje é abril de 2025, mas falamos aqui em agosto de 24, 2 anos antes do teu plano de ir pra Copa. Então, é isso. Não adianta chegar em março do ano que vem e começar a planejar. Esquece. Imagina, falta 3 meses. Vou ver quanto é que é. É caro. Não, agora já tá indo. Tá trabalhando, tá correndo atrás. Eu acho que vai dar bom. E com certeza a gente vai fazer planos pra estar junto, tá junto por lá. E é importante a galera entender essa questão das viagens. Se você é brasileiro, tá nos ouvindo, mora no Brasil, aproveite para tentar tirar o visto. Americano, vai lá no consulado, acho que em São Paulo, né? Embaixada, não sei. E se você for reprovado, não se preocupa. No dia seguinte você pode ir lá pagar a mesma taxa de novo. Sabia disso, não? Não tem um prazo. Não. Pode ir no dia seguinte lá. Não. Se eu vou hoje lá e reprovei, eu posso voltar amanhã e tentar. Não tem um prazo para 30, para 60. Desde que você pague, né? Não. Sim, se você tá agendado 2 dias, você pode ir tranquilamente. Você pode dar sorte de pegar um outro lá que olhar pra tua cara e eles pegam teu passaporte, né? Arrancam uma folha, colocam outra. Eu ainda não tenho visto americano. Pode ser que ano que vem eu invente alguma moda. Não está nos meus planos ir na Copa do Mundo, mas pode pintar alguma coisa aí. Turma, estamos na reta final. Hoje a gente falou sobre alguns assuntos muito bons e importantes. A gente fugiu aí das risadas para falar um pouco mais sério, porque é um caminho que a gente vê aí do jornalismo brasileiro. Não entramos, talvez deixamos na próxima semana para falar um pouquinho sobre esses escândalos de apostas com o Paquetá, com o Bruno Henrique, uma coisa que tem acabado aí com a credibilidade do futebol e dos jogadores brasileiros. Mas a gente falou muito aí de influencer ou jornalismo, quem pode perguntar o que nas coletivas. Falamos sobre música, espero ter Raça Negra na Libertadores, quem sabe um Didier, arrepia, rapaz, arrepia. Mas ouviremos Linkin Park. César, tá nos planos dar um pulo em Munique na final ou não? Tá nos planos, vou pedir credenciamento pra final da Champions, acho muito difícil acontecer, né, de ser aceito, mas também tá nos planos a semi. Eu já tô olhando inclusive as datas ali pros jogos da volta, para de repente estar em algum jogo. No próximo podcast eu detalho mais a respeito disso, até porque tem coisas indefinidas no momento da gravação desse podcast. Exato, e vai dar tempo de fazer isso porque as semifinais são final de abril e primeira semana de maio, e a final é na última semana de maio. Cara, vambora! Deixa um abraço pra rapaziada, você entregou muita informação importante, então deixa o teu Instagram aí, o teu Threads, que eu vejo que você tá bem ativo lá também, pra galera te acompanhar sobre Copa do Mundo e os cursos e as carteirinhas. É isso aí, @CésarAugustoGS lá no Instagram, e tô sempre ali postando alguma coisa, né, alguma coisa diferente ali, alguma coisa da nossa vida aqui, que é um pouco diferente também, e vou detalhando esses processos de Copa do Mundo ali, conforme for chegando mais perto, vou fazendo mais coisas ali, com a ideia de voltar aí pro YouTube na próxima semana, cara. Vamos ver se vai dar certo aí nesse jogo da final da Copa da Holanda, e aí, de repente tem um conteúdinho aí legal também no YouTube, canal do César Augusto no YouTube, @CésarAugustoGS lá no Instagram, e você pode me encontrar e perguntar o que quiser também de dúvida aí, que nós estamos juntos. E conteúdo tem massa, o último vídeo do Twente lá, achei legal pra caramba, maneiro, ficou show de bola, maravilhoso. Rapaziada, seguinte, semana que vem, mesmo horário, sexta-feira, meio-dia, estamos no YouTube do canal Carlos Salvador, estamos no Spotify também no canal Carlos Salvador. Falando nisso, quem quiser se inscrever no Spotify, se inscreve lá. Tem uma boa audiência no YouTube, obviamente muito maior, mas no Spotify tem muita visualização e a galera talvez não se inscreve ou não lembra. E por aí vai. Eu estou no canal Carlos Salvador e também no Carlos Salvador 0, minha conta pessoal lá, que eu não faço nada, posto foto minha lá, fazendo pão, César. Meu esporte favorito agora é fazer pão caseiro. Semana que vem... Eu vi isso, fiquei com uma vontade, cara. Então tá aí, ó. Semana que vem, me lembra, mas traremos aqui receita de pão caseiro no podcast. Um grande abraço, rapaziada. Nos ouvimos na próxima semana.